Boa tarde, galera do primeiro ano do ensino médio. Aqui é o professor Celso que vos fala, mais uma vez a disciplina de vocês de História. E nós temos um tema hoje muito importante, que é a Grécia Antiga. Esse tema que vocês já viram comigo, já começaram a acompanhar comigo e está dentro do nosso projeto. Esse projeto que eu vou estar debulhando com vocês aí nas nossas próximas aulas. Mas então vamos analisar aí o que seria essa importância da Grécia Antiga, né? A Grécia Antiga, ela é dividida pelos historiadores em períodos, como vocês estão analisando aí. O pré-homérico, né? O homérico, o arcaico, o clássico e o helenístico. Sendo que desses períodos todos, o mais conhecido é o homérico, porque segundo os historiadores, o que nós sabemos da história da Grécia vem do período homérico, principalmente de Homero. Homero era um historiador, ele criava histórias na Grécia, entre elas Ilíada e Odisseia, né? Há uma corrente da historiografia que discorda muito dessas lendas, né? Eles acreditam que a história de Homero, Ilíada e Odisseia é apenas uma lenda, uma criação, não foi histórias reais. Mas esses períodos são de suma importância para vocês analisarem e estudarem o período grego, tá? Uma outra parte importante são as cidades-estados, as polis, né? O que seriam as polis? São cidades unificadas, cada uma delas tem a liberdade política, econômica e social. A Grécia, vocês sabem que é o conjunto de ilhas, né? Está situado na Europa, banhado pelo mar Mediterrâneo. Vamos lembrar um pouquinho aí das aulas de geografia. São várias as cidades-estados, mas se vocês pegarem nos livros, duas se destacam, Esparta e Atenas, né? São duas cidades importantíssimas que vai deixar um legado muito grande para a história da Grécia. Por exemplo, Esparta, característica principal, uma cidade que era militarizada, a educação era militar, tudo era formado no meio militar. Então o jovem, ele era criado até os 12 anos e a partir dos 12 anos o menino era entregue para as fileiras do exército para seguir a sua carreira militar. Já Atenas, ao contrário, Atenas que leva o nome da deusa grega Atenas, a deusa da sabedoria. A característica era totalmente política. Ali nasce a democracia, ali nasce a filosofia, ali nasce a história, a geografia, a matemática. Era militar, mas não era como Esparta. Esparta era muito mais militar do que Atenas, né? Então daí a característica política. Mas como vai desenvolver esse império grego, né? Esse império grego, claro, ele vai ter o seu começo, como vocês viram, o meio e o fim. Infelizmente, esse império, ele vai acabar com a morte de Alexandre o Grande, em 323 a.C. Vocês estão observando aí a imagem de Alexandre, o grande guerreiro, considerado pelos historiadores o maior guerreiro de todos os tempos. No período exatamente helenístico. Esse período helenístico, ele marca o final dessa história grega que nós vamos ter aí. Com a morte de Alexandre, em 323 a.C., ele que tinha invadido exatamente o Império Grego e anexado as suas regiões, a Grécia passa então a pertencer ao Império Republicano, à República Romana, a partir de 146, como vocês estão vendo aí, antes de Cristo. Morre primeiro Alexandre Magno, que era realmente o imperador grego, né, entre aspas, porque ele não era grego, e sim ele era da Macedônia. E com a morte dele, o Império Romano, que se torna a maior potência mundial e militar da época, invade a Grécia, vai anexar a Grécia a partir de 146 depois de Cristo. Finalizando aí rapidamente o nosso resumo, galera. Legados então, filosofia, democracia, né? Uma cultura com pinturas, esculturas, um sistema político de governo onde nós temos a democracia hoje. Então, por exemplo, o que aconteceu há milhares e milhares de anos, até antes de Cristo, deixa um legado muito grande para nós, que é o que vocês estão vendo aí da história grega. Espero que a aula aí, né, o resumo para vocês tenha sido um resumo legal. E não esqueça, esse tema está dentro do nosso projeto, hein? Beleza, pessoal? Um abraço então. Tchau, tchau. Até a próxima aula.